como a gente disse, Vitor, a folcloraria ela é uma arte milenar, né? Explica pra gente por que você acha que essa arte, apesar de ter milhares de anos que ela surgiu, porque ela ainda é tão forte nos dias atuais. Assim, eu vou recapitular um pouco a história da folcloraria. Ótimo. A folcloraria, ela surgiu no Oriente, não se sabe ao certo, ela surgiu há 12 mil anos atrás, provavelmente, não se sabe como surgiu. A folcloraria, ela surgiu através da observação o homem observando a natureza, onde ele reparando esse grupo de animais, somente os falcões e as águias e os gaviões, predando os animais, eles viam que eles comiam certa parte do animal e descartavam o resto. E naquela época nós éramos oportunistas coletores, então a gente via a oportunidade e pegava o resto. Então com o tempo, a folcloraria pessoas começaram a pegar esses bichos para criar. Eles viram os animais como aliados. Exatamente. Né? Como foi feito com cachorros, que até hoje a gente já tem raças disseminadas. Eles viram a oportunidade de pegar esses animais, começaram a domesticá-los e a utilizá-los. Então começaram a fazer todo um trabalho. Então eles começaram a desenvolver vários equipamentos, como jazz, braceletes, capuz. E isso foi trabalhando. Essa arte, por incrível que pareça, hoje em dia ela ainda é forte, mas ela quase entrou em extinção. Por quê? Ela surgiu num período que a gente tinha necessidade em ter recurso, subsistência. Só que com o passar do tempo, o desenvolvimento da pecuária, agricultura, a gente começou a produzir nosso próprio alimento. A gente não precisava mais ir na natureza caçar. Então acabou que a folcloraria começou a ser deixada de lado. Só algumas tribos, por exemplo, as tribos na Mongólia, elas até hoje, desde a raiz, elas ainda persistem, porque lá questões de não conseguir plantar, culturais, e lá já é uma coisa já enraizada na cultura. Tem até ritos de passagem, tudo, todo um trabalho com os animais lá e com as crianças e tudo. Então isso foi passado. Só que Europa, Revolução Industrial, tudo, isso acabou sendo deixado de lado. Porém, algumas poucas pessoas, por exemplo, Diego de la Fuente, Nick Fox, várias pessoas famosas na folcloraria e muitos outros que vieram antes deles e que ficaram espalhados aí pelo mundo, começaram a desenvolver, ficar mantendo e tudo. E aí começou-se a voltar, uns anos pra cá, voltar a folcloraria principalmente para questões de controle de fauna, onde o que acontece? Em espaço aéreo, por exemplo, para evitar acidente de colisão com aves e outros animais, a gente utiliza predadores de topo, que são as aves de rapina, somente as espécies gaviosas de telha. A gente utiliza esses animais e utiliza eles para espantar e fazer captura desses animais. Então eles capturam esses animais e vão dispersando. Então é um controle mais eficiente, forma limpa e sustentável, que a gente está trabalhando não só adicionando uma coisa, trabalhando com um ciclo que ocorre na natureza. Que antes, por exemplo, em aeroportos, o pessoal usava fogo de artifício, com um tempo funcionava, mas depois as aves acostumaram. Veneno, só que, poxa, sem veneno... O animal sofre, né, cara? Tem a questão do sofrimento, tem a questão do bioacumulação, então o pombo come ali. Se uma ave de rapina pegar esse pombo, por exemplo, acaba que ele pode comer o pombo envenenado e acaba morrendo. Porque, querendo ou não, o veneno não afeta só o indivíduo que vai até ali. Afeta todo um ciclo. Exatamente. Desequilibra todo um ciclo. E então, o que acontece? Tem esse tipo de trabalho, que hoje em dia em todos os aeroportos do mundo tem trabalho de folcloraria. Na Pampulha tem, Confins tem aqui em Minas Gerais, Fortaleza, sul do Brasil tem, São Paulo tem, já é algo mais disseminado. A gente também tem a questão da folcloraria para trabalho de reabilitação, que é o seguinte: animais, eu tenho parceria com clínicas veterinárias especializadas em animais silvestres, que tem parceria junto com o IBAMA, projetos junto com o IBAMA para reabilitação de rapinantes e de outros animais também, que a gente pode utilizar alguma metodologia da folcloraria para trabalho. E a gente treina esses animais, ensina eles a caçar, torna eles aptos a voltarem para a natureza e os solta em áreas destinadas pelo IBAMA. Então a folcloraria também tem essa importância também. E mesmo sendo animais para reabilitação, a gente utiliza os mesmos equipamentos que a gente utiliza nos animais que não voltam para a natureza, são animais vindos de criatório. E a gente também tem a questão do controle de fauna e educação ambiental, que são ramos que estão crescendo muito no Brasil. O controle de fauna somente para pragas urbanas, vou dizer assim, que é o caso de pombos domésticos.
que além de transmitirem doenças para as aves e para a gente, por exemplo, piolho, são animais que fezes acabam denegrindo patrimônio, corrói tintura de carro. Então, por exemplo, numa Fiat da vida, se uma população de pombo estiver em cima da produção, onde sai os carros novos, né? E acaba assim, toda vez que sai um carro, eles acabam defecando em cima do carro e corroendo a tinta, esse carro tem que voltar para a linha de produção para ser refeito, para ser restaurado aquela pintura. E acaba gerando um gasto, né? Gasto que vai para o nosso bolso. Certo. Então isso é uma forma de utilizar esses predadores para um bem maior, um bem comunitário assim. E então por isso, ela tem expandido cada vez mais, somente no exterior. Exterior ela já é bem mais velha do que aqui no Brasil, apesar que em 1500, se a gente pegar as histórias e tudo, Dom Pedro trouxe falcões, trouxe animais para cá, Dom Pedro e alguns da família real trouxe falcões para o Brasil, e ele se encantou muito em algumas espécies de aves daqui do Brasil, como falcão femoralis e outras aves. Então ela está aqui, mas ela é muito pouco. E agora com essa divulgação e esses trabalhos que estão sendo feitos, ela vem expandindo. E a gente espera que ela alcance o foco, alcance o internacional também, a mesma visão do pessoal do internacional. Ótimo, a tendência é sempre essa, né? Tá difundindo, essa o conhecimento arte, sempre. Exatamente, essa arte para outros países, né? Atingir outras fronteiras, atingir também o público. Exato. Que às vezes, por exemplo, com o trabalho de educação ambiental que eu só citei, acaba que a gente já tem... Para a população, né? Exatamente. Às vezes a população, ela sofre. As aves de rapina sofrem com a população. Desde a infância, a gente tem aquela história do pintinho amarelinho, que ele tem que tomar cuidado porque o gavião vai pegar Exatamente. ele. A gente já tem uma cultura que a ave de rapina já é perigosa. Um exemplo clássico que todo mundo já deve ter visto: pica-pau, o Zé Curubu. Exatamente. Que é aquele bicho malandro, aquele bicho que sempre tenta ferrar esperto, que sempre tenta prejudicar o pica-pau. Então a gente já tem aquela visão, a ave de rapina é malvado, o urubu é do mal, tal. E tem a questão cultural também, que assimila aves de rapina com incêndios, que assimila corujas com sinal de morte, presságio de morte na família. Então a gente, utilizando essas aves de rapina, aproximando elas da população, não só a população carente no interior, mas população próxima da cidade, é importante. Claro. E é uma forma de sensibilizar e mostrar, aproximar o ser humano que cada vez está se isolando do meio natural, da visão, que só está ficando no digital, e aproximar ele cada vez mais de outros pontos de vista, sempre buscando não a pessoa radical, não a pessoa com foco só naquilo. Isso é errado e ponto, isso é não sei o que e ponto. Você faz errado por causa disso, mas qual que é o justificativo? Não tem. O que a gente busca, principalmente na educação ambiental, é abrir os horizontes. Poxa, o cara faz assim, mas por que ele faz assim? Vamos ver como é o histórico. Mostrar para as pessoas a realidade. Mostrar a realidade. Porque muitas das vezes... uns ficam na fantasia da internet e acabam se perdendo. Porque querendo ou não, hoje a internet, a gente vê notícias que muitas das vezes não são reais. Então essa parte da educação ambiental mostra o quão importante é essa atividade para as pessoas que, querendo ou não tem tanto esses contatos com esses animais, né? Então gera uma proximidade maior. Exato.